Eu entendo que é complexo pensar no passado, reparar nas inúmeras possibilidades e oportunidades e sentir uma enorme frustração por compreender que tudo o que fez foi fechar os olhos, fechar as janelas de oportunidades, ignorar por completo as boas direções e só se afundar dia após dia. Porém, por mais que não te conforte tanto, você pelo menos enxerga esse erro brutal. Você entende que desperdiçou. E por incrível que pareça, esse já é um passo e tanto, pois a maioria, anos se passam e nunca entendem o porquê de suas vidas serem péssimas. Bom, a realidade é a seguinte: você se afundou, errou, desperdiçou chances que hoje te colocariam no topo. Mas ou você pode olhar para suas mãos vazias e se lamentar, ou pode compreender minuciosamente como foi que caiu nesse período de fraqueza e irracionalidade, para que nunca mais se afete dessa forma. Porque não tem segredo. Se você agora se recuperar e corrigir as suas brechas, não é que irá se transformar em um indivíduo próspero e multimilionário em 6 meses, mas, a longo prazo, evitará os erros graves e terá acertos cheios de precisão, já que quando define uma mentalidade que encara a si mesmo e tem a coragem de se corrigir, cultivando a dor do passado para construir o ápice do futuro, você se tornará imparável. E pode não conquistar uma glória absurda, porém terá paz, saúde e uma racionalidade essencial para, no mínimo, uma boa prosperidade em seu rumo. É o que falo. A maioria não enxerga os seus erros, nem se décadas se passarem. São ignorantes perante o que são. Mas se você entender o que é de fato, como funcionam suas fraquezas e mecanismos psicológicos, tendo essa consciência exata, nada te enganará. E com certeza, vislumbrando o passado, não repetirá os erros que te colocaram na decadência. E se você não repetir o que justamente te levou à decadência no passado, adivinha, o futuro será apenas ascensão. Então, para que ficar aí se odiando, se remoendo por aquilo que não fez, ou pelo que fez, que causou um estrago enorme? O que foi? Acha que conseguirá reverter? Não. Apenas aprenda e corrija. E qualquer tentativa de reverter, qualquer frustração que plante em sua cabeça, punindo a si mesmo, será apenas mais um erro idiota da sua parte que te colocará em uma situação ainda pior. E te pergunto, depois de tanto desgaste, tanto estresse, tantas perdas, vai mesmo se enfiar em uma situação pior só porque não consegue aceitar o fato de que você se auto-sabotou? Acorda. Acontece. Autossabotagem é normal em nosso rumo. Faz parte do destino da maioria. Sabendo disso, pare de se odiar. Pare de se sentir tão mal por aquilo que já foi. A página virou. O seu protagonismo te espera. E só conseguirá avançar com firmeza a partir de agora, se finalmente encarar o seu passado e entender todo o processo da sua dor, pois a dor te levará à sua brecha, e a sua brecha te ensinará como solucionar as fraquezas da sua mente. Mas e o amanhã? Devo correr?
para compensar o meu atraso? Afinal, as pessoas ao meu redor estão avançando e eu ainda estou aqui, parado, quebrado por dentro, todo confuso. Na boa, se olhar para todos os lados, verá pessoas que estão aparentemente em uma situação melhor que a sua. Você a todo instante, não importa a circunstância, sentirá que está para trás. A não ser que mentalize na sua mente que, por mais que a inspiração e a análise ao redor sejam importantes, você e o seu processo são únicos. Um caminho individual que depende de você e que você em si só deveria se importar com isso. Não interessa se parece que está atrasado. Acredite, você está no seu tempo e talvez no exato lugar em que deveria. O lugar em que você está agora, se souber aproveitar da maneira certa, será o lugar em que mais fará sentido estar. Não importa o quão ruim pareça, em vez de querer correr para quebrar esse atraso ilusório, só acalme-se. Respira fundo. Olhe ao redor. Dê até um descanso de alguns minutos ou horas para refletir. E comece um passo de cada vez, pois a pressa provavelmente foi um dos erros que te trouxeram à queda, não é mesmo? Então tenha calma e diligência, ou seja, trabalhe com a sua inteligência, estabelecendo métodos práticos e eficazes, pois 1000 vezes melhor 6 meses estabelecendo um método único que te dará vantagens no futuro do que 1 mês correndo para no fim perceber que correu em círculos. Então, tira essa ansiedade de ti. Esse excesso de pensamento e preocupação só te emperra. Você tem que fluir com a vida, não bater de frente com as circunstâncias. E veja bem, não é para ser um zen, um monge budista, mas para de ir contra a parede, sabe? Você só se machuca querendo correr e forçar a barra. Pegue o que é necessário, trabalhe uma coisa de cada vez, organize a sua mentalidade e diante das possibilidades do dia e as cartas da semana, você joga o jogo da vida, fluindo com uma boa estratégia e uma mente organizada e calma. É assim que deve prosseguir. Mas e a raiva? A raiva realmente pode ser um problemão. Esse sentimento que bagunça a cabeça, que mexe com o seu lado emocional. Como, por exemplo, a raiva de sentir que falhou consigo mesmo, a frustração em perceber que quebrou a si mesmo, o ódio de analisar que teve a chance, mas desperdiçou. Porém, você entende que do mesmo jeito que se destruiu, tem a capacidade de se construir, já que o nosso psicológico adora ter essas versões opostas. E tudo aquilo que é capaz de fazer de ruim para si, pode sim transformar em algo bom se fluir com a racionalidade em vez do impulso. Sabe o Yin Yang? Pois é. Dentro de você, boa parte de si, até mesmo em questões biológicas, adotam essa essência. Mas se tudo fluir bem, os opostos encontram equilíbrio, em vez de caos. Aliás, você tem noção que o nosso corpo humano, o sistema imunológico, pode muito bem nos destruir? Aquilo que teoricamente é para nos defender, acaba com a gente ao confundir células saudáveis com invasoras. Do mesmo modo que, em nossa consciência, confundimos boas oportunidades com besteiras, coisas que não deveríamos nos importar, enquanto nos importamos e sentimos ansiedade com tudo o que há de mais besta para se pensar. E a raiva pode tanto atrapalhar como motivar. Só depende da sua perspectiva
e posicionamento. Você pode usar a sua raiva como energia, ou ficar aí, pensando, pensando e pensando, dando voltas em sua mente, se preocupando à toa, voltando para o mesmo ponto sempre. É uma questão de escolher entre dar ouvidos para a sua razão ou para as vozes emocionadas da sua cabeça. E é você quem escolhe. Enfim, se odiar em determinados aspectos e épocas da vida, infelizmente é natural do ser humano. Nós vamos bater cabeça com nós mesmos, nos enfrentando em frente ao espelho, refletindo e dando voltas existenciais. E tudo para perceber que, sem você, você não é nada. Ou você está ao seu lado, ou nada acontece. Nada muda se você não mudar. Sendo assim, vê se para com essa besteira. Vê se para de ficar nesse mesmo climinha e mentalidade imatura. Se recomponha. Não precisa ser em um dia. Você não mudará com um videozinho de 1 minuto, ou só com um livro, ou a partir de um segredo oculto e poderoso que ninguém nunca te ensinou até agora. Você mudará com lições concretas, com a compreensão da sua própria consciência e com maturidade acima de tudo. Logo, cuide de si mesmo, sem pressa. Apenas seja o melhor para si mesmo. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.